Irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos que vão assistir essa escola dominical. Hoje nós vamos procurar dissertar sobre o tema que é o mais comentado no meio cristão. Em todas as situações ele é comentado. Tudo envolve, irmãos, esse tema. A vida do crente é envolvida por ele, pelo menos o crente se envolve nele, no que nós vamos falar. E todos comentam como a principal coisa a se anunciar quando você vai pregar a palavra de Deus. Sabe o que é, irmãos? Nós vamos falar de bênção. Assunto bom, né? Muito bom, todo mundo. Quem é que não gosta de falar de bênção? Nós vamos falar de bênção e olha, bênção é a palavra que todos querem pronunciar e ouvir. A situação das pessoas que servem a Deus muitas vezes se limita a isso. E tecnicamente não estão errados, porque de Deus vem bênçãos e também vem a bênção. Mas o que eu quero mostrar hoje é o que realmente a palavra fala acerca das bênçãos. Em primeiro lugar, ela fala da bênção e fala de como elas agem em nossa vida. Irmãos, se Deus é bom, então tudo que vem dele é bom. Mas alguém pode questionar. E os castigos? E a maldição, irmão? O propósito de Deus para com o homem sempre esteve pautado na frase dita ao primeiro casal: crescei, multiplicai-vos, povoai a terra e sujeitai. Tá? Pois os irmãos podem ver, está cravado em Gênesis, capítulo 1. Portanto, o homem foi criado, irmãos, como a cabeça da criação. Ele não é apenas um animal superior a outros animais. Ele é o homem. E o Senhor o capacitou com discernimento intelectual para poder perceber tudo que vem da mão do seu Criador. Tudo, irmãos. Hoje em dia as pessoas não procuram entender o que significa bênção, ser abençoado. Não procura entender. Ela apenas ouve. Ela não procura realmente o significado que a palavra diz, porque são tantas pessoas falando bênção, ser abençoado ou ser agraciado. Elas não entendem o significado da palavra dádiva, apenas entendem que é algo bom de se receber segundo o entendimento delas. Mas o que a bênção pode fazer conosco? Pensem nisso. Será que a bênção ou as bênçãos é a primeira coisa que acontece, o que deve acontecer? Será que antes da bênção tem mais alguma coisa, irmãos? É isso que nós vamos procurar apresentar nessa escola hoje. Nós vamos começar por um trecho muito importante que está em Hebreus 6, 7 e 8. Vamos acompanhar. Diz assim, Hebreus 6, 7 e 8. Diz assim, ó: porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está de ser amaldiçoada, ou seja, perto está da maldição. E o seu fim, o seu resultado é ser queimada. Esse trecho, irmãos, é uma figura de linguagem para explicar o procedimento de Deus para com o homem. Irmãos, o resultado que ele espera é o que a Bíblia expôs aqui. A Bíblia expõe aqui pelo menos quatro sujeitos: a terra, a chuva, a produção e os lavradores. Então vamos discernir um a um. A terra, irmãos. A terra aqui está simbolizando o ser humano, mais precisamente a própria comunidade humana. Todos os seres humanos, tanto justos como injustos. A chuva, e essa é a parte importante, a chuva não são as bênçãos em si. São chamadas de dádivas, que nós vamos ver a diferença mais à frente. A chuva cai sobre todos. Ela representa tudo que vem de Deus, material, espiritual, bom ou ruim. Ruim quando nós olhamos como ruim.
de Deus, irmãos, por Ele ser o Senhor, ainda que seja ruim aos nossos olhos, ainda será bom, porque Deus sempre busca o resgate do homem. Irmãos, a produção, nós falamos falamos da chuva, a terra, não é isso? A chuva, a terra é embebecida pela chuva. A terra absorve a chuva. Então a terra se simboliza o ser humano, a chuva representa tudo que vem de Deus que é recebido por essa terra. Tudo. E temos aquilo que a terra gera, a produção. O resultado produzido. Se é proveitoso ou inútil. Olha que coisa interessante. E o que a terra vai produzir após absorver a chuva? Espinhos e abrolhos ou erva útil e proveitosa? Então você já deve começar a perceber que há uma diferença. A Bíblia está falando aí, eu vou dar uma adiantada, uma adiantada para os irmãos, que os irmãos vão observar que se a chuva, que é tudo que vem de Deus, cai na terra, e a terra absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela. A palavra está dizendo aqui, ó, frequentemente cai sobre ela. E ela produz erva proveitosa. A Bíblia está dizendo aqui no versículo 7, ela recebe erva proveitosa por todos aqueles que estão à nossa volta e que contribuíram de uma forma direta ou indireta para que você compreendesse a essência da chuva, a finalidade da chuva de Deus. A Bíblia fala que esta terra recebe a bênção. Está definida, a bênção. E a que produz espinhos e abrolhos é o contrário. Qual é o contrário de bênção? Maldição. Então, perto está, aqui diz o 8, perto está da maldição e seu fim é ser queimada. Então, a produção, quer dizer, o resultado que produz, tem a ver com a chuva que recebeu, mas não o tipo de chuva. A mesma chuva que pode produzir coisa boa, um outro solo pode absorvê-la e não produzir coisa boa. É isso que nós vamos entender hoje. E nós vamos entender que as dádivas não são as bênçãos em si. Nós vamos tentar mostrar para os irmãos essa separação. As dádivas não são as bênçãos. E outra coisa, os homens que se aproximam de Deus, o mundo e se a igreja de hoje está preocupado com bênçãos. Tudo gira em torno de bênção. Eu vou servir bastante a Deus porque eu quero retorno. Desculpe-me. Eu vou ofertar bastante porque eu quero retorno. Infelizmente, sinto dizer para os irmãos que pensam assim, que quanto mais der para Deus, mais vai receber. A Bíblia tem outro nome para isso. O nome disso é avareza, irmãos. É você querer dar, não porque você ama o Senhor, mas porque você quer receber mais. E quanto mais você quer, mesmo se desculpando, dizendo, mas eu quero que venha do Senhor muito, de que adianta? É passageiro, é dessa terra. Vai acabar. Deus pode ter dado, mas vai ter um fim. Então, temos os lavradores. Aqueles que trabalham no preparo e cultivo do solo espiritual. Pode ser pastores, mestres, líderes e cuidadores espirituais que de uma vez por todas, são colocados na vida das pessoas para conduzi-las ao conhecimento pleno. Já tenho falado muito isso, da bondade de Deus. Então vamos falar sobre o conceito da dádiva, a chuva. Olha, irmãos, eu sei que os irmãos podem questionar o bom ou ruim. Sim, porque nós avaliamos as coisas como boas ou ruins, não é assim? De forma imediata a gente já fala, isso é muito ruim para mim, isso é muito bom para mim. Só, irmãos, que no futuro aquilo que inicialmente achávamos ruim torna-se bom. Não é uma regra. Pode surpreender-nos e tornar-se bom. Jesus diz, no Evangelho, a sabedoria é justificada por seus filhos, está lá em Mateus 11, se eu não me engano, versículo 19. A sabedoria ela é justificada pelos seus resultados, por aquilo que ela gera. Ou seja, pelo que ela
produz no futuro e não pela aparência imediata. Então, muitas vezes aquilo que você diz que é ruim para você, você está falando porque não é o que você deseja, segundo a sua vontade. Você não procura saber de Deus. Você quer bênçãos e você já determina que bênção é tudo aquilo que vai te fazer bem nessa terra. Aí já começa o erro. Uma vez, uma pessoa da minha família, que agora está bem velhinha, velhinho, está doente, ele disse para mim assim, ele pronunciava o tempo todo: Jerônimo, tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus envia é bom. E eu sei que ele falava da riqueza que está intrínseca do Senhor em tudo. Lembra de quando lá em Gênesis ele criava as coisas e no final e viu Deus que era bom. Sabe? Essa é a essência que nós vamos tentar entender. Lembra se eu não me engano, a parábola do mordomo infiel que está em Lucas 16? Para entender como administramos o que recebemos de Deus, a gente tem que ler Lucas 16, a parábola do mordomo infiel. Nós vamos lá para Lucas 16, vamos achar aqui rapidinho, tá aqui, já estava marcado. Lucas 16, os irmãos conhecem a história do mordomo infiel. Um homem acusou o seu mordomo, ou seja, o seu administrador, de estar dissipando seus bens. Mas nós vamos ler só o 3, o 4 e o 8 ao 12. De estar dissipando seus bens. E demitiu, falou: ó, presta conta do teu trabalho, ou seja, cumpre o teu aviso prévio, porque eu vou dispensar você de ser o meu administrador. Ele ficou doido, irmãos. O senhor daquele mordomo viu que ele estava administrando mal os seus bens, dissipando, ou seja, estava deixando de gerar lucro para o seu senhor. Então, quando ele disse: presta contas da tua mordomia, a tua função, porque eu vou te demitir, mordomia aqui é o mesmo que administração. Então, vamos ver o que esse mordomo, ao saber da perda total da sua posição, o que ele fez? Vocês vão ver que ele entrou num desespero. Olha bem o que ele falou, olha. Vamos ler o versículo 3. E o mordomo disse, assim que recebeu a notícia da demissão: que farei? Irmãos, é assim com todo mundo que tem uma fé plural, baseada em milagres e bênçãos. Se ele está doente, é cura. Tem que vir a cura, porque eu sou filho de Deus, porque eu sou filho do rei, porque eu sou salvo e ele tem que me curar. É engraçado, você é salvo, mas você não quer ir para ele. Você quer viver aqui nessa terra. Se você tem fome, se você tem necessidade, nem a fome, é a necessidade do alimento, você já julga que porque você teve um pouco mais antes, você, não posso descer, eu tenho que ter aquilo que eu tinha antes. E esse mordomo infiel, ele falou assim, ó: que farei? Olha o que ele responde, ó. Que farei? Agora entra duas coisas interessantes. Cavar não posso, olha só, trabalhar de forma braçal não posso, e de mendigar tem vergonha. Olha que coisa interessante, irmãos. Cavar não posso. Cavar simboliza trabalho braçal, o esforço. Ele tinha uma vida de mordomia, um cargo que não requeriria fadiga, irmãos, um cargo que não lhe exigia que ele se esforçasse tanto, mas que rendia muito. Sabe, aquela posição num determinado trabalho que a pessoa tem, numa determinada função, e rende muito para ela e exige pouco? É mais ou menos isso. E ele se agarrou aquilo como se fosse a única bênção na sua vida. Mendigar tem vergonha. Ele queria manter, irmãos, com essa segunda frase, ele queria manter uma dignidade perante os homens que o conheciam. Ele tinha vergonha de ter perdido o status. Então irmãos, ele bola um plano. Ele chama os devedores de seu senhor e diminui a dívida deles. Os irmãos podem ler o contexto depois. Ele usa a autoridade que ainda tinha para garantir que, quando fosse demitido, olha só, procedendo dessa forma, que ele que administrava,
Então ele falou assim, olha, quando você deve conta ao meu senhor, devo 100, escreve 80. Ele tinha essa autoridade de dar descontos, de cobrar menos. Ele que administrava. Por isso que aquele senhor falou que ele estava dissipando os bens. Mas não porque ele cobrava menos. Ele estava administrando mal, ele era infiel na função que foi dada a ele. Então, com essa forma, com essa autoridade que ele usa para garantir algo bom na frente, ele pensou assim, que quando eu fosse demitido, talvez ele tenha pensado, ó, quando eu for demitido, essas pessoas que eu granjeei pelo desconto, que eu fiz elas se tornarem aparentemente amigas minhas, porque eu fui bondoso com elas, permitindo que elas pagassem menos, me receba em suas casas. Eu não vou perder meu status, eu não vou ter que mendigar, eu vou viver na casa de um e do outro. Sabe? A pessoa não larga, irmãos. Uma vez que você se agarrou a alguma coisa que você chama de bênção, se você perdê-la, você não pensa no Senhor. Você não pensa como Jó pensou, que nós vamos ver mais à frente. Você simplesmente não aceita. E isso acontece com a maioria dos cristãos. Não aceita aos seus olhos cair da posição que estava. Porque Deus está fazendo isso comigo, nem questiona que Deus, Senhor da sabedoria, e aquele que cuida das nossas almas, nem cuidamos de pensar, de praticar o voto de confiança de que Ele está trabalhando na nossa vida. A gente só pensa que Deus trabalha na nossa vida quando Ele faz bem para a gente aos nossos olhos. Sabe? E nós vamos ver que esse pensamento é pensamento equivocado. No versículo 8, o Senhor louvou, olha o que diz o versículo 8. E louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Em outra tradução diz sagazmente. Porque os filhos desse mundo, olha só, irmãos, são mais prudentes do que na sua geração do que os filhos da luz. Então ele separou, esse homem não era filho da luz, ele não era um filho de Deus, ele era um filho do mundo. Preste atenção, tem que gravar isso. E a Bíblia está dizendo que os filhos do mundo são prudentes quando se trata da vida deles com relação a esse mundo, da forma como eles vão viver, sabe, da sua vida até mesmo financeira, da sua vida social. Eles são sagazes, eles lutam. Então está dizendo que aquele mordomo, irmãos, ele estava reagindo à situação. E isso torna-se um pecado quando o Filho de Deus, o Filho da luz, que é separado desse Filho do mundo, a Bíblia fala que os filhos da luz não têm essa sagacidade, não devem ter essa sagacidade. Os filhos da luz são simples. Sabe? Os filhos da luz são pessoas que são transformadas por Deus, então eles não se importam com o que pode acontecer com eles, porque sabem que o Senhor vai tomar conta deles. Tomar conta deles não como colocando obrigação nos ombros de Deus. A fidelidade a Deus. Ou seja, eles permanecem fiéis, sabe? É outra situação que vamos tentar explanar mais adiante. A fidelidade a Deus, ela permanece independente da circunstância, sabe? E quando ele fala que esse mordomo não era um homem que herdaria o reino, ele estava apenas preocupado em viver nessa terra. Ele não estava preocupado com nada da alma. E Jesus, irmãos, ele dá um conselho. Agora preste atenção nessa segunda parte da parábola. Ele dá um conselho para os discípulos. E o conselho dele é um pouco complicado de entender. Foram anos observando isso que Jesus falou, pesquisando na linguagem profunda, original, para eu poder entender, irmãos. E o Espírito Santo me revelar. E falo com toda autoridade, sem receio de estar cometendo engano. Jesus ele dá um conselho no versículo 9, olha só. E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Olha, alguém pensa que ele está sendo irônico, ele não está.
riquezas da injustiça é o que nós ganhamos nesse mundo, irmão. Não quer dizer que você está cometendo pecado, não. Mas é injusto porque pertence a esse mundo e é efêmero e passageiro. Então, se a nossa vida está alocada a essa situação como de qualquer outra pessoa, então nós devemos proceder da forma como Jesus falou: olha, usem a vida que vocês têm, aparentemente uma vida regalada diante de mim, para granjear amigos, olha só, para que quando essas vos faltarem, vos recebam eles dos tabernáculos eternos. É estranho, não é? Granjear amigos com aquilo que é injusto do mundo, para que quando faltar essas riquezas injustas, eles me recebam nos tabernáculos celestes. Olha, eles já estão lá. Então começa por aí a observar. Esses homens que foram granjeados como amigos não são os mesmos que o mordomo infiel granjeou. O mordomo infiel, por ser filho do mundo, da geração desse mundo, granjeou amigos desse mundo. Mas a Bíblia está dizendo aqui que quando essas riquezas injustas me faltarem, ou seja pela morte, ou seja mesmo pela falta mesmo delas, eu tenha tido a oportunidade, eu tenha remido o meu tempo, aproveitado todas as oportunidades para fazer com que a minha vida, ao invés de eu me preocupar dela ser mantida daquele jeito, eu tenho me preocupado de utilizá-la até a escassez total dos recursos para a glória do reino de Deus. E eles, irmãos, sabe, por que eu disse que muitos acham que Jesus foi irônico? Ele foi inteligente e como senhor da palavra. Ele foi incisivo. Jesus estava dizendo, se vocês têm algo nesta vida, não se preocupe em não perder. Se vocês têm algo nessa vida, não se preocupe em perder esse algo. Preocupe-se em fazer com que essas coisas gerem amigos, pessoas para o reino de Deus. E isso é fácil de entender agora. Irmãos, quando temos recursos nesse mundo, não procuramos mais recursos. Não guardamos os recursos em banco. Não é só do dinheiro que eu estou falando, não guardamos com segurança os recursos, as coisas que nos fazem socialmente bem. Nós as gastamos porque elas são passageiras. E não gastamos com coisas passageiras, não, gastamos com coisas eternas, celestiais, que é granjear amigos, pessoas que observaram a nossa vida, viram a nossa riqueza, quer seja espiritual ou material, viram a nossa prosperidade, quer seja espiritual ou material, e observaram que não havia um domínio dela sobre nós, mas sim uma glorificação ao reino de Deus. E isso compra almas para o reino de Deus, isso transforma vidas. É aquilo que verdadeiramente nós chamamos de testemunho de vida. Não testemunho de praticar coisas boas, mas o testemunho de ser visto como um filho da luz, um filho de Deus, e não um filho desse mundo. É isso que transforma pessoas que se tornam seus amigos e que elas, quando partirem, estarão te esperando lá no reino de Deus, porque foram ganhadas, sabe, com esse sacrifício que eu e você devemos fazer, né? Devemos fazer. Sabe, nós não devemos nos preocuparmos em perder o que nós temos. Nós devemos nos preocupar com o que nós temos ainda, sejam gastos totalmente para não sermos corrompidos pelo que sobra, totalmente para a glória do reino de Deus. Isso é o que Jesus está ensinando. Se você ganhar pessoas para o reino de Deus, irmãos, utilizando esses recursos, pode ser financeiros, de tempo ou até de talentos, quando esses recursos faltarem, eu tenho certeza, seja pela falta deles ou pela sua morte, uma coisa ou outra, porque de uma forma ou de outra eles vão faltar, essas pessoas salvas estarão lá para receber você na eternidade. Riqueza injusta, irmão, é tudo que pertence a esse mundo. Mateus 6,21, se eu não me engano, fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará também o seu coração. Ou seja, onde estiver aquilo que é de maior valor, ali vai estar teu coração. Se o seu tesouro está no céu, onde a traça não corrói e a ferrugem não come, você tem um tesouro verdadeiro. O recebimento de tudo que Deus concede, ou seja, a chuva, irmãos,
eu quero explicar para os irmãos agora de forma mais abrangente. É tudo que vem de Deus, quer seja bom, quer seja mal. A chuva, sendo boa ou mal aos nossos olhos, deve produzir confiança e eterna gratidão, que é a erva útil, proveitosa. Jesus aconselha a adquirir com as benesses dessa vida, irmão, as coisas boas que enquanto estamos vivos recebemos, frutos que permaneçam na eternidade. É a erva proveitosa. E quando a chuva, que são as dádivas de Deus, que os irmãos vão ver que podem ser até mesmo coisas negativas aos nossos olhos, mas que no fim acabaram gerando a bênção para nós, sabe? A Bíblia fala que quando a terra gera essa cultura de tudo útil, sabe? De erva proveitosa, de erva comestível, de erva que serve para a alimentação do ser humano, a Bíblia fala que está reservado para nós um prêmio, a bênção de Deus. A bênção, não são bênçãos. A bênção de Deus. São os frutos que permanecem na eternidade. Mas e se nós começarmos a dizer assim, então isso tem a ver com fidelidade? Sim, tem a ver com fidelidade. Mas não fidelidade às riquezas. Porque alguém fala assim, nós vamos ver mais à frente, que fidelidade, muitos relacionam a fidelidade naquilo que você tem. Ser fiel, mostrar para Deus que aquilo não te domina. Não, a Bíblia fala fidelidade a Ele. Então a fidelidade independe se você tem ou não. Os irmãos estão entendendo? Jesus entra na questão, irmão, da fidelidade no versículo 10. Olha bem o que ele fala no versículo 10. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Voltou fiel, versículo 10. Ó. Quem é fiel no mínimo, preste atenção, irmãos. Ó. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Ele está dizendo, quem é fiel quando não teve nada, quem é fiel a mim quando não teve nada, com certeza, quando tiver muito, não será dominado por ele. Aí você começa a compreender, granjeai amigos por meio das riquezas injustas. Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Olha só, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vai confiar a você as verdadeiras lá do céu? Se nas injustas você não soube proceder como eu desejo, então como você pode ser conduzido às riquezas eternas? Interessante isso, não é? Muitas vezes isso é ensinado errado, irmãos. Não se trata apenas de fidelidade no dízimo, sabe? Eu vou citar o dízimo aqui porque é o que mais ganha nesse sentido. Não se trata de fidelidade nele, em dizimar, em praticar o dízimo por ganância. Dá para receber mais, sabe? Paulo fala em 2 Coríntios 9, versículo 5, sobre as provisões, sabe? Um texto em que ele vai receber as provisões para os necessitados. Ele diz que as ofertas sejam dadas como bênção. No original, bênção. Especificamente, a bênção é eulogia, sabe? Eulogia, que traduzido eulogia, busca, olha só, coisa interessante, bênção não é nada do que nós estamos falando, ou que estão ensinando. Bênção sim, mas a bênção é clamor, invocação pela graça divina. Então os irmãos entendem, não precisam ser teólogos, estudiosos, acirrados da palavra para entender que busca pela graça divina, invocação pela graça divina tem a ver com o teu caminho. Essa é a bênção que substitui todas as bênçãos que muito crente está querendo viver aí. Uma fé pluralista, sabe? Totalmente voltada a tudo, todas as situações acomodadas à circunstância. Fome, tem que receber comida de Deus. Estou sem dinheiro, tenho que receber dinheiro. Estou sem trabalhar, Deus com certeza tem que me dar trabalho, senão eu não vou viver. Sabe, o nome disso é fé pluralista. Sabe, cada circunstância tem uma situação. Sabe?
Então, quando ele fala que sejam dadas como bênção, os irmãos depois podem ver em 2 Coríntios capítulo 9, se eu não me engano, versículo 5, ele diz assim, para que esteja pronta o que você tem que nos dar, o que vocês querem nos dar, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Interessante, parece que Paulo desacatou eles, mas não. Ele está dizendo, para que o que vocês estão dando para nós, lembra de fazer, granjear amigos por meio das riquezas injustas? É mais ou menos isso. O que vocês estão nos dando não é somente uma dádiva. Já é a eulogia, a bênção, aquilo que vai gerar invocação. Eu dou porque junto com a minha generosidade, que alguns falam isso, eu invoco a graça de Deus, eu não invoco mais coisas para mim. Sabe? É dando que se recebe, segundo uma certa música que é derivada de uma oração de São Francisco, é dando que se recebe, você não recebe a mesma coisa, você recebe graça, porque esse é o prêmio valioso. Então, a bênção, especificamente, unicamente, no sentido da palavra eulogia, a bênção nada mais é do que uma invocação. Você, quando recebe, é como se gerasse em você invocação pela graça divina, sabe? É isso que fez gerar a bênção. Lembra do solo que recebeu a chuva? O mesmo que o solo que produziu espinhos, o solo que produziu erva útil recebeu a mesma chuva. Mas um produziu erva útil e recebeu a bênção de Deus, ou seja, recebeu a invocação da graça divina, enquanto o outro produziu espinhos e abrolhos e perto ficou da maldição, e o fim dele é a perdição, é ser queimado. Sabe? Ser fiel, meu irmão, é entender que o recurso é de Deus e deve ser usado para o propósito dele. Então começa a repensar o que você chama de bênção todas as manhãs, porque é bênção daqui, é bênção dali. Os irmãos vão ver que muitas das bênçãos de manhã que a gente chama de bênção, a gente amaldiçoa à tarde. E isso é uma coisa gravíssima. Irmão, devemos ter fidelidade ao Senhor e não aos recursos. Gravem a palavra fé pluralista. A fidelidade nossa é para com Ele, que é o nosso Salvador, nosso Remidor. E o que Paulo está falando, ele questiona quem é fiel. E não Paulo está falando, mas Jesus. Quem é fiel no mínimo? Fiel a quem? Fiel ao dinheiro? Não, não. Jesus não está falando isso. Não. Fiel ao Senhor. Sabe quem é fiel quando tem pouco? E olhe bem aí para pouca chuva. Continuará fiel a Deus também no muito. Não que a chuva seja pouca, mas que a chuva, a dádiva de Deus seja. Você só terá isso. Porque o Senhor é soberano, Ele ordena o que Ele deseja para a vida do homem. Mas quem é infiel, no versículo 10, quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Mas quem é infiel vai ser infiel em todas as coisas. Então não está falando de uma fidelidade, é dinheiro. Quem é fiel quando ganha pouco, é fiel quando ganha muito, é fidelidade a Deus. Ou seja, é mais ou menos comparado ao que Paulo fala numa de suas cartas, não me lembro onde agora, mas ele fala, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É mais ou menos isso. Quer seja pouco, quer seja muito, somos dele. Somos fiéis a ele. E se a pessoa for fiel a Deus, irmão, quando não tinha nada, com certeza também será quando tiver muito. Isso é lógico. Lógico, não lógico, mas é o que nós vemos na palavra. Sendo o verdadeiro filho de Deus, vê se a terra produzir uma erva útil e proveitosa, porque isso é característica dos filhos da luz. Por outro lado, irmão, quem é injusto no mínimo também é injusto no muito. Ou seja, quem vive reclamando, vendo sua situação apenas pelo que poderia ser melhor neste mundo, e questiona por que Deus faz isso. Eu já ouvi muitos irmãos, sabe, questionarem isso. Deus não podia agir melhor comigo, não? Por que Deus faz isso? A gente questiona, a criatura questionando o Criador.
As pessoas perguntam, sabe, para si mesmo, por que Deus concedeu tão poucas coisas a mim e a outros cristãos que ele vê, ele questiona, por que esses têm mais? Esse é um questionamento no nosso coração, irmãos. E é pecado. É transgressão a Deus, sabe? Nós temos Jesus quando fala, quando continua, se nas riquezas injustas não foste fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então, quem está falando de fidelidade? Fidelidade a Deus. Lembre-se disso. Fidelidade a Deus. As verdadeiras são aquelas que estão no reino dos céus, irmão. Onde você deveria ter granjeado. Nós falamos isso agora. Os seus recursos não são para você. Porque o Senhor tem cuidado da tua vida e da minha. Os seus recursos são para granjear amigos para que eles o recebam depois. É como chegar no céu, o que Jesus está dizendo é como chegar no céu, tem um prêmio te esperando. O prêmio é o fruto do teu trabalho aqui na terra, pelo reino de Deus. Irmãos, a intenção que falamos é que, sabe, que falamos aqui é que a riqueza não sirva de ostentação. Porque alguns podem pegar e dizer assim, Gero só fala contra a riqueza. Não. Eu falo que a palavra admoesta. A intenção de se falar aqui, desculpe, irmão, é que a riqueza ela não sirva para ostentação, mas para o que nós falamos, para a glória do reino de Deus. Inclusive por meio sempre da nossa generosidade, sabe? Quem é generoso, segundo o Senhor, irmãos, não pensa em si, não pensa. Não pensa assim, isso eu não posso ajudar porque eu tenho que guardar para minha situação. Não. Mas não adianta você querer acordar de manhã e querer ser assim. Porque dura pouco tempo, sabe? É algo gerado pelo trabalho do Espírito no coração, sabe? Alguém tem posses, sabe? Você vai sempre ver pessoas que têm posses. Mas o rosto e o semblante dessas pessoas são com que não as coloca como prioridade, irmãos. Você vê isso no rosto das pessoas. Isso é evidenciado pelo semblante, sabe? Lembra de Barnabé? Lá no livro de Atos, logo no começo de Atos. Barnabé, a gente vê ali em Atos que o que ele tinha era de toda a igreja. Não era dele. Isso foi copiado de forma falsa por Ananias e Safira. Irmãos, já demos isso em outro estudo. Que esse casal sofreu o dano da sua mentira. Eles queriam a reputação, irmãos, olha interessante. Eles queriam a reputação de Barnabé sem perder o vínculo com as riquezas deste mundo. Ou seja, então vamos fazer o seguinte, a gente perde metade, mas mantém o status. Eles queriam o status da igreja, mas sem a renúncia. Sabe, irmãos, a chuva, a dádiva, cai sobre todos, mas o que ela produz, se for bom ou útil, é o que recebe a bênção de Deus. E eles, infelizmente, receberam maldição. Depois os irmãos relembrem lá, no início de Atos, quando a igreja estava começando, Barnabé foi um exemplo. Ele era um homem de posses, vendeu suas posses e depositou aos pés dos apóstolos, porque ele foi trabalhado por Deus. Então quem é trabalhado por Deus não se importa mais. Então, irmão, se eu e você vivemos correndo ainda atrás de bênçãos de forma enganosa, só porque a palavra bênção é uma palavra que não é maligna, é benigna, segundo nossos olhos, porque está na palavra de Deus e faz bem para o cristão, irmãos, cometendo pecado é o que nós estamos fazendo. Nós buscamos para o nosso próprio proveito, o nosso deleite. Tiago fala isso. Da onde vêm as contendas e guerras entre vocês? Porventura não vem dos vossos desejos que nos vossos membros operam? Mais ou menos isso que ele fala? Vocês pedem e não recebem. Sabe? Vocês desejam, mas não recebem porque vocês não pedem. E pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos vossos desejos. Sabe, ele pega pesado em sua carta falando sobre isso. Devemos agir de forma
útil e proveitosa para se temos algum recurso. Não o conceituemos como bênçãos que devam ser guardadas em cofres. Sabe o que você deve guardar escondidinho? Para ninguém te tirar? Que a Bíblia fala no Salmo 119. Ocultei, guardei, tranquei, ocultei, escondi a tua palavra no meu coração. Isso ninguém faz. Porque é esse tesouro que nos impede, que é freio para pecarmos contra o Senhor. Sabe? E a palavra bênção é sempre mal interpretada, irmãos. Vamos abrir em Gálatas 3,14 e ver por que a palavra bênção é mal interpretada. Olha, Gálatas. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 14. Olha o que diz. Para que a bênção de Abraão, olha a definição, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito. Então, perceberam agora? Para que a bênção de Abraão... então ser rico como Abraão? Não. Não. Lê do engano, um engano pueril, infantil. Abraão recebeu a bênção de Deus. Sabe qual foi? Em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Todas as famílias, todas as tribos serão benditas. Ainda que Isaac seja a sua descendência natural. Você, Abraão, sabe, você, dessa promessa que eu estou fazendo a você, vai gerar coisas boas para milhões de pessoas no futuro, que falava do Messias que estava por vir, o resgate do homem, o desejo, o desejado daquele que sofre pela condição do pecado, sabe? Então, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, olha, observe que está tudo ligado a coisas espirituais e celestes. Coisas do futuro que nos espera, sabe? E não coisas dessa terra. Então começa agora a repensar quando você fala a palavra bênção para você e para o seu próximo. Começa a repensar isso. Pelo que tu está aprendendo aqui hoje, pelo que eu estou aprendendo isso, comecemos a repensar. Tudo está ligado a coisas espirituais, irmãos. Celestes, essas coisas não são destruídas, elas não passam, elas são eternas. Coisas do futuro e coisas que nos esperam, não as coisas da terra. Mas as pessoas, irmãos, elas trocam os conceitos, sabe? Elas trocam, invertem tudo, dizem erroneamente, Deus fará com que você seja abençoado. Não tem essa frase? Deus fará, irmão, que você seja abençoado como Abraão foi. Faça isso, faça aquilo que você vai ser abençoado como Abraão foi, irmãos. Eu dou o conselho, combatendo essa frase, eu dou o conselho que Jesus, que é uma palavra de Jesus para Maria, irmã de Marta. Marta, ele falou para Marta primeiro, ele falou, Marta, você está fadigada com muitas coisas, preocupada em fazer tudo aquilo que é bom e que me agrada. Muitas pessoas acham que por louvar a Deus por estar recebendo coisas, é isso que Deus deseja. E os irmãos vão ter uma surpresinha, porque não é isso não. Sabe? A bênção de Abraão está ligada às coisas totalmente celestiais, sabe? O que Deus faz. A Bíblia não diz que Abraão foi abençoado pelas suas posses. Não fala. Deus as concedeu. E ele também trabalhou por elas, irmãos. Mas esse não foi o motivo de Abraão ser chamado amigo de Deus ou representante da fé. A bênção de Abraão estava no que viria. Por meio dele, Cristo, irmãos. Em ti são benditas todas as famílias da terra. Isso apontava para o prometido que abençoaria a todos. No grego, irmãos, olha só interessante, a palavra bênção, em Gálatas 3,14, os irmãos sabem, já falei, é eulogia, que traduzida literalmente num contexto geral, significa invocação da graça divina. Não é pedir riquezas. É sua alma receber algo que Deus está operando, a sua graça.
Podemos ter bens neste mundo? Pergunte para você. Sim, não há proibição. O perigo é o resultado, irmãos, disso na minha vida e na tua. Se você se agarra às bênçãos, quer sejam principalmente os materiais, você não as solta, não larga mais, perdendo de vista a bênção verdadeira. É aí que está o perigo. É como o dinheiro. Ele é necessário, mas ele é raiz de tudo quanto é mal. Tudo envolve dinheiro, irmãos. Até para se livrar de uma sentença envolve dinheiro. Então o uso dele acaba sendo um uso, sabe, um uso sujo. Mas você o usa. Então faça uso dele com a prudência gerada pelo Santo Espírito de Deus no teu coração. Sabe? Pergunte para Deus, Senhor, o que eu tenho na minha vida, quer seja pouquinho, quer seja muito, como isso pode contribuir para o teu reino? E não estou falando, irmãos, não estou falando de você doar o dinheiro para determinada igreja ou investir em evangelismo, não. É como você vai fazer com a sua vida por meio desses recursos que você tem, para que a sua vida seja instrumento, a sua mesmo, não é dar dinheiro para os outros não, a sua vida seja instrumento para granjear amigos para o reino de Deus, sabe? E eu fico pensando, o que nós fazemos com que Deus permite na nossa vida? Nós reclamamos, ou podemos até dizer, louvado e agradecido seja o Senhor. Sabe, a gente grita, louvado e agradecido seja o Senhor e a sua vontade. Mas isso tem que ser real, irmãos. Eulogia é a busca pela graça divina expressa em Jesus Cristo. E resultado, irmão, resultado da terra que absorveu a dádiva de Deus. Sabe? Absorveu a dádiva de Deus e com isso prosseguiu gerando frutos úteis que fizeram bem a seu próximo e àqueles que administraram na nossa vida isso. Irmãos, no capítulo 6 de João, vamos deixar aberto lá no capítulo 6 de João. Eu quero mostrar uma outra situação para os irmãos. Ó. João, é enorme o capítulo 6. Irmãos, olha, no capítulo 6 de João, nós vemos Jesus multiplicando pães e peixes, para a gente não ter que ler tudo, que não teria como também. Os discípulos, irmão, eles com a visão escassa, disseram que chegaram uma hora e falaram assim, nem 200 denários, ou seja, 200 dinheiros, bastariam para que cada pessoa que estava seguindo Jesus comesse um pouquinho, bem racionado. 200 denários eram 200 dias de trabalho. Um denário era diário de um trabalhador. Então veja a confiança fraquejando diante das dificuldades. E dificuldades materiais, irmãos. É o que nós fazemos todo dia. Olha, não vai ter como, eu não tenho condições, nem aconteceu ainda e você já está falando como eu vou fazer, como eu vou proceder, sabe? Eles andavam com Cristo, mas perguntavam como vamos fazer agora com essa multidão. Irmãos, Jesus, o Senhor da dádiva, agora vocês vão entender, ele estava ali. Lembremos-nos que na tempestade, lá dentro do barquinho, em outra ocasião, ele dormia. A dádiva pode ser vista como bênção hoje. Mas se for a mesma coisa da qual você reclamará amanhã, você não entendeu o sinal, que é outra situação. Sabe? A confiança, irmãos, olha o que diz o versículo 11. Esses são os principais versículos que nós vamos ler. Olha o versículo 11. Vamos lá. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados. Ou seja, os discípulos pegavam e passavam para o povo. E igualmente também os peixes. E todos comeram quanto quiseram. Olha bem. Isso é um milagre, não é? Não é um milagre? É um milagre. Mas o sinal já estava ali. Por isso tem que diferenciar isso. Sabe? Jesus, quando reparte os pães e os peixes, os discípulos se assustaram. Eles viram aquilo como ápice, mas focaram no milagre. Olha, multiplicou os pães.
No versículo 26, irmão, Jesus dá uma palavra dura por causa dessa situação. Olha só o que diz no versículo 26. Eu quero só contar para os irmãos, porque não podemos ler o contexto todo, que dali, daquela hora que Jesus alimentou a multidão, Jesus desapareceu. Foi para outro lugar. E eles ficaram procurando Jesus, atravessaram de barco, de um lado para o outro. Ficaram procurando Jesus. Olha que coisa boa! Não queriam soltar Jesus por nada. Até que eles encontraram Jesus Cristo. E Jesus, quando viu eles falaram assim, ó. Versículo 25. E achando no outro lado do mar, ó, eles pegaram barcos, a multidão, os discípulos, foram atrás de barco e achando no outro lado do mar, versículo 25, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Preocupados, né? Jesus não responde a pergunta deles. Jesus responde outra coisa. Olha o que ele respondeu. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes. Olha, compreenda essa palavra, sinais, não está falando milagres. Não pelos sinais que vistes, mas porque comeste pão e vos saciaste. Ou seja, vocês vieram atrás de mim por causa do milagre. A provisão, oba, enquanto a gente fica perto de Cristo, olha que paradoxo. Nós temos comida, sabe? Quando digo paradoxo, é a comparação do que eles falavam com o que nós devemos viver. É o que o crente vive hoje. Eu fico perto de Cristo porque eu quero ser alimentado. Eu quero não passar necessidade. Eu quero, quando ficar doente, eu posso orar a Ele e pedir. Sim. Mas buscai primeiro, assim diz a palavra, o reino de Deus. E essas coisas que você necessitais, não as que sobram não, vos serão acrescentadas. Essa é a palavra de Cristo, falando em outra ocasião. Então, no versículo 26 ele fala essa palavra dura. Vós me buscais não pelos sinais que viste. O desejo de Cristo era que eles observassem os sinais. E os irmãos vão entender isso, para que os irmãos entendam o que é bênção e o que é dádiva. Os sinais. Qual a diferença entre sinal e milagre? Irmão, no grego, a palavra sinal é semeion. E significa um sinal evidenciando algo que está para acontecer. Sabe? O sinal, ele antecede o milagre, mas não necessariamente que o milagre deva acontecer. O sinal já comprova o milagre, mesmo sem acontecer. Então, como nós vamos entender isso? Sabendo que Cristo está no barco. A tempestade não estava piorando, mas ele está no barco. Então, ao sinal, Cristo no barco, ainda não tinha milagre. Então, tanto faz se Cristo falasse para o mar se acalmar, como se não falasse, porque ele estava ali. Isso cumpre a palavra de Deus na nossa vida quando diz, este estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Sabe? Então, no grego, essa palavra é semeion, sabe? É a evidência de algo que está para acontecer ou pode acontecer. É um selo, sabe? É com relação humana, é uma autorização, ou seja, essa palavra semeion, quando se relata a um homem específico, ela relata uma garantia de que aquele homem é sua segurança. E isso foi implícito em Cristo. Porque o próprio Jesus vai falar isso em seguida. Então, irmãos, para a gente explicar melhor o exemplo de sinal, vamos falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Lembra de Daniel, lá no capítulo 3? Aqueles 3 jovens que foram postos junto com todo o povo hebreu cativo na Babilônia, tocaram os tambores e todo mundo se ajoelhou à estátua do rei. Mas aqueles 3 jovens não se ajoelharam. Irmãos, o exemplo deles foi que o rei queria dar uma chance para eles se ajoelharem. Eles falaram assim, sabe, diante da fornalha, eles não falaram de milagre, falaram de sinal. Como eles falaram de sinal? Eles disseram, olha onde está o sinal para os irmãos compreenderem. O Deus a quem servimos tem poder para nos livrar. Sinal. Jesus queria que o povo seguisse ele porque ele é o Cristo ungido. Esse era o desejo que parte de Deus para os nossos corações, que é o que Deus deseja.
que vejamos os sinais, aquilo que já prefigura, aquilo que você não espera, não precisa esperar acontecer. Então, eles disseram, ó, o Deus, se eu não me engano, está mais ou menos assim, o Deus a quem servimos tem poder para nos livrar da tua mão. Mas, se não livrar, não é assim que está de lá? Nós não serviremos, não nos ajoelharemos aos seus deuses, não serviremos seus deuses. Ou seja, ainda que não aconteça nada, o nosso Deus, ele é poderoso, é Ele que pode escancarar com você. É Ele que pode dobrar-te. E dobrou. Mais à frente, dobrou Nabucodonosor. O nosso Deus tem domínio sobre você, Nabucodonosor. Olha o sinal aí. Eles não falam assim, olha, nosso Deus, ele pode nos livrar, mas se ele não nos livrar, já estamos dizendo que vocês podem rir por eles não nos livrar, nós não vamos adorar. Porque eles queriam ser fiéis a Deus e principalmente porque eles sabiam que se Deus quisesse, se Deus não quisesse, irmãos, essa diferença de ficar correndo atrás de bênção para correr por uma única bênção, a verdadeira, a eulogia que a Bíblia fala, sabe? Aquela que gera graça de Deus. Eles simplesmente sabiam que por Deus estar ali com eles, se não salvasse-os da fornalha, eles seriam bem-aventurados. Sabe por quê? Porque essa seria a vontade de Deus. Então, como nós podemos entender isso? Quando as coisas não se realizam na nossa vida, que nós ficamos frustrados, e as pessoas falam, você deve estar com erro, Deus, você não recebe bênçãos. Eu recebi a maior, o perdão dos meus pecados, a única, sabe? A remissão da minha vida pelo poder do sangue de Jesus, sabe? A autoridade da remissão da justiça dele. E isso é a única, não é a mais, não, é a única coisa importante da minha vida. Sem isso, todas as coisas que eu venho a ter nesse mundo não tem valor nenhum. Porque eu não tenho isso. Sabe? Eu não tenho. Irmãos, olha, hoje as pessoas esperam que o resultado da fome seja comida na mesa. Sabe? Milagre. Mas o sinal é saber que Deus pode te sustentar na fome. Já falamos muito isso na escola dominical. Ele pode fazer com que você seja sustentado na fome. Que a sua vida não dependa apenas de pão, mas de toda a ordem que sai da boca de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto e sentiu fome? O diabo pegou a primeira coisa. Então tome cuidado, irmãos. Quando você sente necessidade de algo, fala assim, Senhor, eu preciso disso. Porque o diabo pode te oferecer para você tentar Deus. Ó, transforma essa pedra em pão, porque está escrito, ó, que o Senhor dará ordem aos seus anjos, sabe? Transforma isso em pão, porque você tem poder para isso. Ou seja, para o crente seria assim, olha, pede a Deus, você tem autoridade, vai lá, enjoa Deus, atormenta Deus até você conseguir. Sabe? Que umas coisas esquisitas que as pessoas ensinam. Mas na verdade, irmãos, a resposta de Jesus foi assim, sai-te, Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É isso que nós confiamos. Se ele fala, passarás pela fornalha, nós obedecemos porque ele é justo e fiel para com a nossa vida e principalmente para com a nossa alma. Para com a nossa alma. Então, as pessoas estão correndo atrás do milagre. Essa fé pluralista, eu tenho que falar até devagar porque é ruim de falar, faz com que as pessoas busquem resultados para circunstâncias ruins, como fome, comida, doença, cura e por aí vai, sabe? Prisão, liberdade, tudo assim relacionado, pontuais, mas nunca olham para a singularidade de Cristo. É essa a palavra que contrasta com a fé plural que nós temos. A singularidade de Cristo como o Cristo e não como um beneficiador de circunstâncias ruins, sabe? Uma pessoa que gera o contrário de uma situação negativa, sabe? É isso que a palavra está nos ensinando. Trabalhar pela comida que permanece. Irmãos, olha o que ele fala no versículo 27, ó. O 26, vocês não me buscam pelos sinais que vistes. Ó, então falou que eles viram os sinais, mas ignoraram que era Cristo com eles. Mas porque comeste do pão e vos saciaste, ou seja, matar a fome. Ou seja, fiquemos perto de Cristo porque nunca nos faltará pão.
Olha aí, terá sempre um milagre para gente. E o 27 fala: trabalhai não pela comida que perece. Olha bem, esse trabalhar no grego, irmão, essa palavra significa labuta diária, aquele esforço máximo que você faz todo dia que você vai trabalhar. Então ele fala: labutai, esforçai-vos, não para cumprir o pão de cada dia segundo você. Trabalhar e se esforçar não pela comida que perece, que é o que eles queriam sempre ter comida. Não era fácil se alimentar naquela época. A carestia e a pobreza eram evidência em todo canto de Israel. Sabe? Então ele fala: trabalhai não pela comida, versículo 27, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Quem é a comida que permanece para a vida eterna? Quem é o pão da vida? Isso, Jesus Cristo. Eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim jamais terá fome, e o que beber de mim jamais terá sede. Lembra da mulher samaritana? Me dá então dessa água que eu não venho aqui ter que pegar todo dia. Ela comparou a água da vida, a água viva que Jesus falava, com a água cotidiana. Então, ou seja, ela olha a pluralidade também da mulher samaritana. E então não vou precisar mais vir aqui, porque a água me faz viver, a água natural. Jesus fala assim: você está enganada. Se você soubesse o presente de Deus que te dá, e lá na palavra de João 4, tá dom de Deus, se tu souberas o dom de Deus e o que ele deseja para você, você me pediria água viva. Olha o presente de Deus, você me pediria uma água que saciaria a tua sede de uma vez por todas. Então ele fala: pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Ou seja, a bênção. Jesus Cristo vos dará. Porque a este Jesus, olha o final do 27, o Pai Deus imprimiu o seu selo. Lembra da tradução? Semeion, que é de dádiva? Quando relacionado a Cristo, aquele que é autorizado. Então, Jesus Cristo, ele é o sinal que nós devemos ver. A Bíblia não fala: esses milagres seguirão os que creem. A Bíblia fala: estes sinais em meu nome. Então as pessoas confundem, acham que sinal é expulsar um demônio. Não. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Só o meu nome, ainda que você não veja nada extraordinário, o meu nome já é o sinal que eu estou com vocês. Então daí você começa a compreender o que é dádiva. E consequentemente, começa a ter a percepção abrangente da palavra bênção. E creio que tomarás cuidado no futuro, sabe? Como quando a gente pronuncia muito isso, sabe? Bênção, é bênção daqui, é bênção dali, sabe? Toda essa situação, tudo que, sabe, que nós fazemos, irmãos, tem uma consequência. Olha, se Jesus fala: labutem por aquilo que não é passageiro, labutem pelas coisas do céu, é porque a condenação está às portas, irmãos. Ele não está falando só para você ter uma vida melhor, mas garantindo o céu. Ele está falando, é um dever de quem é filho de Deus trabalhar pela comida que não perece. E a comida que não perece não envolve corpo físico, envolve alma. Envolve trabalho espiritual, o qual faz com que você suporte qualquer coisa nesse mundo. Você suje os seus pés e tenha poder dado por Deus para lavá-los à noite. Só de andar nesse mundo. Muitos cristãos, irmãos, eles disfarçam a sua própria vontade. Presta atenção nisso. É um disfarce. Falando a tal frase: o Senhor tem abençoado o meu caminho. Sabe, o Senhor tem abençoado o meu caminho. Coloco adesivos em carros caros que eles lutaram para comprar, mas que, para não passar uma vergonha de ostentação, eles colocam: foi Deus que me deu atrás, no adesivo, que nem dura muito tempo. Depois eles tiram. Será que Deus está preocupado em ostentar na tua vida como Ele pode te enriquecer? E te enriquecer nesse mundo? Paulo diz em 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 15, lá no finalzinho de 1 Coríntios, versículo 19, que se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Em outra tradução diz dignos de lástima, de choro. Então, essa situação, irmão, os sinais, eles se contrapõem, mesmo sendo prévios com relação ao milagre, eles acabam se contrapondo ao milagre, porque os milagres são buscados, os sinais não. Por isso é que muitos deixaram de seguir Jesus. Vocês podem ver dali em diante, eles já não andavam mais com Cristo, sabe por quê? Porque eles falaram assim, nós queremos milagre. Não, eu sou o pão verdadeiro. Ah, mas Deus deu pão do céu para o povo comer. Não, Deus deu um pão comum, desceu do céu, mas era um pão que no outro dia você tinha que ir lá pegar mais. E se você pegasse mais para não ter que ir lá pegar, ele apodrecia. Jesus falou assim, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Sabe, essa exortação cabe a mim e a você atentarmos para isso, para que vivamos bem, sabe? Então, vamos fazer uma comparação dos sinais e milagres. Sabe, essa ingratidão, as pessoas se tornando ingratas para com Deus porque não conseguem compreender que sinais são totalmente diferentes de milagres. Os milagres, eles atraem as multidões, irmão. Isso atrai, sabe, enche templos. Mas os sinais não. Sinal não enche templo, irmão. Quando eu falo não enche templo, não enche templo de pessoas que estão procurando milagres. Essas vão encher templo em locais que evidenciam os milagres. A fé pluralista, sabe? A fé plural. E não a singularidade da fé e de Cristo. João 6,27 diz, nós já lemos, trabalhai, não é? Pela comida que perece. Irmão, lembrando, as pessoas atravessaram o mar até Jesus, mas ele conhecia o coração deles e logo jogou um banho de água fria. Sabe? Falou assim, ó, vocês estão me seguindo não porque eu sou um sinal na vida de vocês, mas porque vocês observaram que comeram por meio de um milagre e se saciaram. E agora eu sou procurado por quê? Porque vocês não querem mais ter fome. Então eu virei para vocês um provedor de comida e não um salvador. Não o justificador. Não o redentor. Um provedor de necessidade, sabe? Um provedor das necessidades, das carências do ser humano. É isso que Jesus se tornou pela nossa fé plural, sabe? Aguardando isso. Olha, irmãos, eles viram o sinal. Ou seja, quando a Bíblia fala que nele Deus imprimiu o selo, a autorização divina, sabe? No Filho do Homem para falar do reino do perdão. Mas o que os motivou foi um milagre. É triste. Comer o pão e saciar a fome. É muito triste, irmãos. Deus quer que você veja os sinais. Aprenda isso. Deus quer que eu e você vejamos os sinais dele. A impressão do seu ser em Cristo, a confiança no qual ele fala, este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi, e não aos homens que nos ensinam coisas que têm sempre relação somente a esse mundo. Pessoas acordam de manhã e falam assim, hoje foi um dia, até agora tem sido um dia abençoado. É mesmo? Só porque tudo tá bom, ele é abençoado? E quando o dia foi ruim? Vai falar o que? Misericórdia, Deus me livre, porque Deus está fazendo isso comigo. Aprendam isso, isso é heresia, sabe? Dizer que o dia é somente abençoado porque tudo correu bem. E o dia não deveria ser abençoado porque você resistiu a ele? Essa é a verdadeira bênção, porque você conseguiu passar pela parte ruim do dia, sabe? Basta cada dia o seu mal, a Bíblia fala. Existe um mal todos os dias e você consegue passar por ele com essa graça divina que é evidenciada, irmão, pela bênção verdadeira, sabe? Essa invocação pela graça divina. Isso faz você esquecer de tudo, irmãos, e faz você observar que você passou o dia não forçando, se segurando para não gritar ou xingar. Você passou o dia porque Cristo te sustentou. Não é isso? E não apenas um benefício imediato, sabe? Para você dizer que dia abençoado. Irmãos, quando Jesus fala que ele é o pão da vida, e ele ordena para labutar
pela comida que permanece, sabe, como eu falei antes, as pessoas ouviram, mas falaram assim para ele, quando ele falou, para lá botar pela comida que permanece: Senhor, dá-nos desse pão. Nossos pais, é assim que diz, comeram maná no deserto. Aí Jesus corrige eles. O maná também era um alimento que perecia, irmãos. As codornizes pereciam. Servia apenas para saciar a fome física daquele dia. Jesus disse que ele é o pão que desceu do céu, aquele que vai alimentar de uma vez por todas. Se perdemos Jesus, irmãos, mas ficarmos satisfeitos porque temos o pão na mesa, a nossa fé está equivocada. A gente já não mantém mais comunhão com Cristo, mas mantemos comunhão com o que foi gerado à nossa frente. Às vezes é produto nem de fé, é produto do nosso esforço. A gente quer comprar o melhor pão, a gente quer forrar nossa mesa. Final de ano, aquela gastança só para tirar foto, para postar. E isso, irmãos, é abominação a Deus. É pecado, sabe? Não, sabe, a piedade, irmãos, a piedade significa a sua vida com Deus, a vida piedosa, ela não deve ser vista como uma fonte de lucro, ou seja, eu sou piedoso, então Deus me dá. A palavra que diz que Paulo escreveu para Timóteo fala: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Se não me engano, está em 1 Timóteo 6. Eu me contento mesmo que aos olhos dos homens, irmãos, eu tenha pouco, pois aguardo o meu fim eterno com aquele que é fiel e justo. Graça divina. Quanto mais o seu procedimento, o nosso procedimento provém da fé, mais você agrada a Deus. E, irmãos, a Bíblia diz que aquele que sem fé, se não me engano é assim o versículo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta você querer viver uma vida de agradecimento porque você tem o pão naquele dia, tem o bolo de aniversário, foi um dia, uma noite abençoada, e ai daquele que estragar essa noite aos seus olhos. Não adianta fazer isso, sabe? Porque sem fé é impossível agradar o Senhor. Porque é necessário, Hebreus 11, versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que se aproximou do Santo, creia que ele existe. Olha o sinal, creia que ele existe. Não é crer depois que ele faz alguma coisa, não. Creia que ele existe. Quem se aproximou primeiro foi você. Então você tem que observar o sinal. O sinal é esse, creia que ele existe e que é premiador dos que o buscam. Olha o resultado, a bênção. Você crê no sinal, sabe, que gera a dádiva, que molha o seu solo, que você gera erva útil e proveitosa e que você recebe a bênção de Deus. O galardoador daqueles que o buscam. Sabe? Então, quando nós vemos essas indagações, sabe, acerca de que muitos pastores pregam, irmãos, Deus tem uma bênção para você hoje. Uma? Se é uma, então é a única. Aí eles trocam e falam: não, Deus tem ricas bênçãos para você. Sim, a dádiva, mesmo quando é ruim, e ela cai no solo como chuva, e ainda assim gera erva útil, ela acabou se transformando em bênção, mesmo sendo ruim aos nossos olhos. Será que os pastores falariam isso? Será? Será? Sabe, o sinal é um aviso, uma evidência. Ela antecede ou acompanha o milagre, mas na validade dele não depende do milagre acontecer. Porque ele é o sinal, ele não depende de que se execute o milagre, valide ele como sinal. Ele já é validado. Sabe? Sem fé é impossível agradá-lo. De forma que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. Sinal. E se a gente voltar na lembrança, sabe, de Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, a gente fica pensando, uma fornalha ali na frente, tudo que eles precisavam era clamar a Deus para Deus os livrar. Sabe, talvez até chorar, como
na parede, não tinha uma parede ali na hora, mas chorar na parede como Ezequias chorou. E chorou até que Deus o ouviu. Mas entenda bem, aquilo que Ezequias pensou que fosse bênção, não foi. Deus tinha os planos dele falando para Ezequias que ele ia morrer. Não estava castigando Ezequias, mas Ezequias não aceitou. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam diante de uma estátua do rei, uma estátua imóvel. Não se mexia, a imagem era a imagem dele mesmo, do próprio rei, que não podia fazer nada. Mas esses 3 jovens confiavam no Deus deles, apesar de estarem ali sendo repreendidos no cativeiro. Sabe? Irmãos, se nós compararmos a nossa fé pluralista com a singularidade de Cristo, nós vamos observar que muitos vivem o que chamamos dessa fé plural. Buscam apenas as manifestações externas, sabe? Tipo, hoje você vai ver o poder de Deus. Mas se não houver manifestação visível hoje, irmão, não, hoje eu vou presenciar o milagre de Deus. É? Por que você não espera o sinal? Que o sinal vai te fortalecer, ainda que o milagre que você quer não aconteça. Nós vamos deixar de crer, irmão? É uma coisa que eu responderia para a pessoa que falasse para mim isso. Deus quer que creiamos nos sinais do seu Filho. A vida de Cristo será precedida por sinais no céu e na terra. Lembra lá? Os sinais comprovam o que é iminente. Iminente. Não iminente. Iminente. Sabe? Aquilo que não pode deixar de acontecer. Que já é fato, mesmo antes de ter acontecido. Por isso ele fala, trabalhai pela comida que não apodrece, que não azeda. Trabalhai por Cristo, em quem o Pai imprimiu o seu selo de garantia. Esse não vai te decepcionar. Esse é fidelíssimo contigo. É tão fiel que se nós formos infiéis, ele permanece fiel. A Bíblia fala. Porque não pode negar a si mesmo. Irmãos, nós temos uma outra ótica dos bens e dos males para mostrar para os irmãos. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Nós não vamos ler. Isso já foi muito comentado em outros estudos. Vamos analisar a parábola do rico e Lázaro, mas sob a ótica da chuva, as dádivas de Deus. Agora, preste atenção. Estamos juntando os pontos. A ótica da chuva, que está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 7. O rico, irmãos, lembrando, vestia-se de linho fino, não é isso que a Bíblia fala? Vivia de forma regalada, aos olhos humanos ele era abençoado. Lázaro, a palavra diz mais ou menos isso. Um mendigo coberto de chagas, porque eu não quero ler corretamente como está nas escrituras. Um mendigo que passava fome, que desejava comer as migalhas da mesa do rico. Aos olhos humanos, sua vida era uma desgraça, um mal. Só que ambos morreram, irmãos. No estudo passado nós vimos isso. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. É o lugar de consolo que nós estudamos na aula passada. O rico foi para o Sheol e foi colocado em tormento. O rico não foi para o inferno apenas porque ele era rico, mas porque o seu solo produziu espinhos, irmãos. Ele recebeu as dádivas, a chuva de Deus, a chuva descendo do céu, que é sempre boa, mas se empoderou e viveu voltado com o seu ego. Ele não granjeou nada para a eternidade, absolutamente nada. No inferno, no Sheol, ele pede que Abraão envie Lázaro para refrescar sua língua. Olha que coisa interessante. Abraão responde, filho, agora você tem que guardar essa palavra. Filho, lembra-te, traz à memória que recebeste os teus bens em tua vida. Ou seja, essa chuva que você recebeu, essa dádiva, foram de bens em tua vida. Aí alguém fala, então, tá vendo? Chuva para ser boa tem que ser de bens. Não. E Lázaro recebeu a mesmíssima chuva que foi convertida em males. Para o rico, as dádivas serviriam... Para quê? As dádivas serviram apenas para ele viver de forma, sabe, regalada.
suntuosa, esquecendo-se de que um dia tudo acabaria. E acabou, ele lembrou disso. Para Lázaro, a dádiva teve aparência de mal aos olhos dos homens. Mas podemos dizer que algo vindo de Deus, irmãos, é ruim se ainda não vimos o seu resultado final. Como nós podemos dizer que é ruim? O resultado de Lázaro foi a consolação eterna. Olha a bênção gerada aí. Olha, vou dizer para você que Lázaro cumpriu tudo de Hebreus. Olha, a chuva veio para Lázaro, a dádiva veio em forma de males. A dádiva não é mal não, a dádiva veio em forma de males. E cobriu a vida de Lázaro. Lázaro passou fome. Lázaro desejou comer migalhas. Lázaro ficou doente da cabeça aos pés. Os cães lamberam as feridas de Lázaro. Agora onde é que está a geração do solo? Porque ele recebeu essa chuva, essa dádiva de Deus, por meio das doenças. Não escandaliza não, a dádiva de Deus foi da doença para Lázaro. Olha a sabedoria do Eterno. Lázaro produziu erva proveitosa. Sabe o que ele produziu? A Bíblia não fala, mas onde ele estava? Não estava no local de consolo? Então ele produziu erva proveitosa. Aqueles males não serviu em hipótese alguma para tirar o pensamento dele, que era o fruto da terra embebecida com a dádiva de Deus por meio dos males. Eu tenho um reino e uma salvação me esperando. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Como você converte tudo isso numa geração, sabe, propícia para nossa alma e não para nossa vida nessa terra. Um cultivo próspero para a vida espiritual e não para a vida terrena. Sabe? Então podemos dizer que o solo que produz erva boa e proveitosa recebe o que de Deus? Estamos falando de Lázaro. Não recebe a bênção de Deus? Lázaro foi presenteado com isso. Lázaro foi presenteado, aquela chuva em forma de males se tornou dádiva. Por quê? Porque se não fosse essa chuva, Lázaro talvez não estivesse no reino de Deus. Uma desgraça para aquele que é graciado por Deus um infortúnio, algo muito negativo quando acontece, mas essa pessoa amparada por Deus, ela contribui, acabou contribuindo. Tudo que acontece conosco contribui para o nosso bem, porque é o Senhor que está gerenciando isso. O nosso dever é crer que Ele existe, como diz Hebreus 11, versículo 6. É crer que Ele existe. Lázaro creu que Deus existia e que era premiador dos que o buscam. E qual era a busca de Lázaro? Talvez Lázaro não tenha podido nem pregar para ninguém, não se movimentava do lugar, mas só a vida de Lázaro ali, sem soltar uma palavra feia, uma palavra de rancor, sem blasfemar aquele que não lhe dava esmolas, sabe? Sem injuriar aqueles que não davam nenhuma comida para eles, mas somente pensando, ele é galardoador dos que o buscam. A minha vida aqui vai passar. Irmãos, eu penso na passagem de Lázaro para a vida eterna. Como foi? Assim que ele morreu, a Bíblia fala que os anjos pegaram a alma dele e levaram para o seio de Abraão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Não há preço, não há ouro, prata, joias e matéria nesse mundo que possa chegar aos pés da compreensão, comprar a compreensão disso. Sabe, tudo terminou e você permaneceu fiel, sabe? Não por sua capacidade, mas pela graça de Deus, sabe? Porque você recebeu a bênção. Houve uma invocação da graça vinda de Deus, que é chamada de a bênção. Invocação da graça divina. Então, Lázaro, sabe, ele teve o resultado, a dádiva de Deus, simbolizada pela chuva, se transformou na bênção de Deus. E olha que tudo que vem de Deus é bom, inclusive as doenças de Lázaro. Nós temos exemplo antes de Lázaro. O exemplo, antes que eu digo nas Escrituras, o exemplo de Jó. Olha o que Jó falou. Receberíamos os bens de Deus e não receberíamos os males. Ele estava dizendo com essa palavra que tudo que Deus faz é justo, que não devemos abrir a nossa boca, porque Ele não tem o intuito de maltratá-lo. Ele tem o intuito de quê? De que você olhe para Ele e creia que
Ele existe. Veja esse sinal. Creia em mim. Porque é fácil crer que Deus existe quando as coisas boas explodem na sua frente. É fácil demais. Sabe, teve uma vez um pastor que falou brincando assim, olhou uma pessoa com um crucifixo no peito e ele falou assim, ó, andar com Jesus no peito é fácil. Eu quero ver você ter peito para andar com Jesus. E eu achei aquilo engraçado. Por quê? Porque ele falou certo. Eu quero você ter coragem, eu quero ver você ter coragem, debaixo de toda a adversidade, continuar andando com Cristo. E não se submeter a dogmas humanos e mundanos que só fazem corromper sua alma e te prepara para você ficar perto da maldição. Sabe? E nós vemos também, irmãos, que isso tem a ver com paciência. Sabe? Herdar a bênção de Deus é muito mais difícil, porque isso é totalmente espiritual, do que aparentemente ser rodeado de bênçãos. Lembre-se que o rico que foi condenado, as suas bênçãos que ele teve, estou falando de forma irônica, a riqueza que era, até hoje é considerada uma bênção. Quer ver um exemplo? Você pode falar mal de rico, de quem ganha dinheiro. Um dia você ganha dinheiro, você vai dizer, Deus me abençoou. Você não, você é diferente. Sabe? É como é o que chamam de efeito tubarão. Você dá a mão, ele quer o braço. Sabe? Ele quer o corpo todo. Você não cumpre aquilo que você falou. Senhor, dá meu pão cotidiano e não me deixa, Senhor meu Deus, perder a dignidade nesse mundo com relação a todos os homens, mas supre apenas a minha necessidade para que eu não me esqueça de Ti. Não me dê nem riqueza nem pobreza. Diz lá a palavra de Deus. Não me dê nem riqueza e nem pobreza. Agur, né, que falou isso. Então, mas me dê o suficiente para a minha alimentação, para que eu não me esqueça de Ti. Então, isso tem a ver com paciência, irmãos. A nossa vida é um constante louvor e agradecimento a Deus. Muitas vezes, o que hoje nós consideramos maravilhoso pode se tornar uma desgraça lá na frente. Eu já citei isso no início, por ter sido apenas fruto da nossa vontade própria. Olha, pessoas saem de manhã desempregadas e falam assim, telefonam, poxa, fui abençoado. Chega em casa e fala assim, fui abençoado, olha, Deus é fiel, olha bem. E ele não para não, você tem que ficar só ouvindo. Deus é fiel, irmão. Quando eu falo que Deus é fiel, não adianta. Ele não deixa seus servos desamparados. Saí pela manhã, eu sabia que Deus ia abrir uma porta para mim, Deus abriu a porta do emprego. E olha só, ele testemunha isso publicamente. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, não importa o tempo. Aquele emprego que naquele dia foi bênção no seu testemunhada, virou uma maldição para a pessoa não quer mais o emprego. Não gosta do chefe, não gosta do sistema, se sente incomodado ali. Então, por que você chamou de bênção? Porque nós somos corruptos e corrompidos, irmãos. Nós desejamos coisas boas para nós, de forma egoísta. Nós não queremos dar nada para o reino de Deus. E não estou falando de dinheiro e oferta, não. É a nossa vida. Sabe, é essa situação que nós não queremos fazer. A paciência, irmão, é algo gerado no coração do homem e ela vem de tribulação. Está lá em Romanos 5, os irmãos sabem disso. Voltando para Lázaro de novo, ele não se preocupou em dar um jeito, sabe? Ou buscar soluções imediatas. Ele tinha saúde deteriorada. Ele não procurou me dar um dinheiro para que eu possa ir ao médico para ver se eu melhoro disso aqui. Não estou dizendo que ele devia fazer isso ou não devia. Estou dizendo que ele não buscou. Ele fez uma escolha. Sabe? Ele recebeu os seus males de forma totalmente consciente, irmãos. O que o rico recebeu serviu para a condenação. E é isso que eu quero dizer. Aquilo que você chama de bênção hoje e não serviu para a salvação da tua alma, mas você chamou de bênção, é o que vai testemunhar contra você no inferno, como testemunhou para o rico, como Abraão lembrou. Lembra que você ganhou aquilo que você dizia que era maravilhoso? Você nem quis nada de espiritual na tua vida.
Você queria aquilo porque julgava que aquilo era Deus que estava te dando. E se Deus estava te dando, porque você era salvo. Tem gente que confunde as coisas. Acha que porque você está sendo abençoado por Deus, você deve ser louvado como uma pessoa garantida lá no reino de Deus. E a palavra de Deus não nos fala assim. A Bíblia fala: porfiar e por entrar pela porta estreita, porque muitos vão tentar e não vão conseguir. Porque estreito é o caminho que leva à salvação e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Nós somos tendenciosos a escolher o largo, espaçoso e fácil. É muito fácil. Olha, é fácil até odiar. É mais fácil que amar. Tudo que é errado, sabe, que se nós não nos arrependermos, testemunharão contra nós no juízo. Lembra-te que você recebeu as coisas que vinham de mim. E receberam não coisas ruins aos seus olhos, boas para você, mas você fez questão de frisá-las e colocá-las como ponto importante da sua vida e se esqueceu do sinal que é o meu filho. Sabe? O reconhecimento do sinal, irmãos, olha, tem que ver que, estou lembrando agora, lembra quando Jesus falou assim, olha, eu lembro que Jesus falou assim, numa passagem: quão dificilmente entrará um rico no reino de Deus. E isso acontece, mas ele falou: mas para Deus nada é impossível. Então, isso ocorre, irmãos, porque, infelizmente, nós somos tendenciosos a gerar autossuficiência no coração. A gente se afasta da consciência da eternidade, sabe? Por isso que eu digo e friso isso de forma categórica: o poder corrompe. O poder desse mundo, o poder de viver melhor do que outra pessoa, corrompe você. Aí tem uma hora que você tem que, para salvar sua alma, você tem que jogar fora aquilo que outrora você não precisaria se você tivesse olhado inicialmente para Deus. Uma vez eu falei para uma pessoa: vai começar no emprego, começa certo, para que aquilo gere frutos e seja evidenciada a bênção de Deus. Mas a pessoa começa tudo errado. Não é somente emprego, começa em tudo na sua vida de forma errada, fazendo aquilo que é da sua vontade. Sabe quantas vezes nós louvamos pessoas pelas suas posses e chamamos de abençoados? Eles não são cristãos, não são pessoas que têm nada com Deus, mas nós queremos ganhá-los elogiando as suas posses. Olha como Deus te abençoou, dizendo assim: só falta você ser salvo. Meu filho, não é só falta não. É a única coisa que falta. Aquelas riquezas, Tiago fala assim: dizei aos ricos, pranteai. Sabe, porque já está vindo o vosso tesouro, o vosso galardão, o vosso prêmio. Pranteai, ó ricos, porque já recebeste a vossa recompensa. Sabe? Então, pensemos nisso. Para onde nós vamos? Nós temos para onde ir? Lembra do que, voltando lá para João 6, que nós não lemos, mas eu posso falar para os irmãos? Quando Jesus parou de falar de pães e começou a falar da vida eterna e renúncia, muitos pararam de segui-lo. Foi automático. E ele perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ele estava testando os discípulos, os 12, os escolhidos. Irmãos, a resposta de Pedro, que estava representando todos, mostra a compreensão do que é o sinal, que é Cristo. Senhor, para onde iremos nós? Existe algum lugar? Não tem mais lugar nesse mundo para nós, uma vez que demos um passo para ti. Só tu tens as palavras de vida eterna. Olha só, tu és o sinal. Evidenciou que Cristo deseja que vejam eles. Só tu tens. Enquanto permanecemos com o Senhor, não estamos preocupados com o que vamos comer ou beber, mas sim preocupados de não perder as palavras de vida eterna. Essa preocupação, eles, sabe, os discípulos admitiram que não tinham nada com este mundo. Eles pronunciando para Jesus, eles compreenderam, irmãos. Compreenderam que andavam com o Senhor dos Senhores, aquele que haveria de salvar todo aquele que fosse justificado por ele. Eles focaram, sabe, no sinal de Cristo e pararam definitivamente de se focar nos milagres. Lembra do
em João 9, do cego de nascença, é outra parte que eu quero falar para os irmãos. Eu estou preferindo comentar o texto bíblico do que parar para ler, porque são textos extensos, então eu posso comentá-los para evidenciar a compreensão. Sabe, os discípulos perguntaram, logo no início do capítulo 9, sobre o homem que eles viram que era um cego de nascença. E falaram, ó, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Então eles viam a cegueira como um castigo imediato, mas mal sabiam eles que a cegueira na vida daquele homem tinha sido uma dádiva. E Jesus provou isso. Isso não é palavra minha, não. Jesus provou isso para que os irmãos entendam que a chuva, tanto faz seja por visão de coisas ruins ou visão de coisas boas, elas têm a mesma função. Ela vem de Deus e vem para gerar erva proveitosa, ainda que seja a chuva de Lázaro ou a chuva desse cego. Sabe? Jesus respondeu assim, ó, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Olha que coisa interessante. Se manifesta as obras, a outra tradução diz a glória de Deus. Aquele homem viveu mais de 30 anos, irmãos, na escuridão, para que no momento certo o encontro com Cristo, a glória de Deus fosse nele manifestada. Muitas vezes a gente quer, sabe, que Deus se submeta à nossa lógica de tempo e conforto. Mas Ele, o Senhor, trabalha para que tenhamos uma mente voltada para o seu reino e, em primeiro lugar, para o seu Filho, que é a nossa justiça. E eu digo para os irmãos, essas bênçãos imediatas, elas são perigosas? Ou não são? Podem ser, assim, são bem-vindas na nossa vida, essas bênçãos imediatas geradas pela fé plural, que não é uma coisa boa, e se não é uma coisa boa, com certeza é uma coisa ruim. Sabe, essa amostra essa representação que eu fiz para os irmãos da pessoa que consegue um emprego, sabe, e diz que é uma bênção perfeita, mas alguns meses depois já amaldiçoa até o próprio emprego. Eu estou dizendo emprego, mas pode ser qualquer situação, irmãos. Sabe, aquela jovem mulher que vê um homem aparecer na sua vida e logo fala, é o homem da minha vida. Por quê? Porque ele é assim, ele é desse jeito. Jamais orou ao Senhor e falou, e tomou coragem de falar assim, Senhor, impede na minha vida tudo aquilo que não provém de ti. Sabe? Anos depois, não só se separa, como passa a odiar aquele homem. Eu tenho exemplos disso na minha família. Sabe? Então, tudo aquilo que você fala, a bênção de Deus, na verdade, deve ser repensado se você está pronunciando com responsabilidade. Sabe? Sabe, essas pessoas, elas não olham para os sinais. E eu, completando, eu estava falando de Marta e Maria, sabe? Maria escolheu Marta, poucas coisas são necessárias, nesse que nós falamos, ou apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. Irmãos, produzir erva hoje por meio de qualquer chuva que cai, que vem de Deus na nossa vida, seja ela boa ou ruim, qualquer dádiva, que seja ela boa ou ruim, entendam bem, irmãos, dádiva é traduzido como coisa boa, aqui no português, mas no grego é tudo que vem de Deus, é tudo. Como anátema é traduzido para maldição, e na verdade no hebraico, anátema quer dizer aquilo que Deus reservou para a ordem dele, que ninguém pode mexer. Então traduzido para maldição, mas maldição porque quem mexer vai ser amaldiçoado. Sabe? Quem mexer vai ser amaldiçoado. Então compreendo, dádiva é tudo que procede de Deus. Vocês conseguem imaginar Deus com as mãos estendidas e só saindo desgraça para a tua vida, desgraça definitiva, e ainda depois que você morrer te manda para o inferno? Irmãos, sabe, as bênçãos imediatas são perigosas demais. Sabe, a Bíblia diz que a bondade e a longanimidade de Deus nos conduz ao arrependimento. Então começa por aí. Romanos 2,4 fala isso. Crer no sinal é entender a promessa. Não vos deixarei órfãos. Ele não prometeu que não teríamos fome ou falta de dinheiro, mas prometeu o Consolador. O Consolo não é apenas um remédio, irmãos. Compreenda isso, não é apenas um remédio. Para sair da cama, é preciso de um remédio, não é isso? A pessoa está doente, vem logo um e fala assim,
Olha, esse remédio vai te levantar, toma isso que vai te levantar. Isso não consola a pessoa. Consolo é ter paz quando não há mais escape visível neste mundo. É ouvir a voz que diz, não se atemorize, estou contigo todos os dias, sabe? Sabe, eu vou falar para vocês compreenderem que dádiva é tudo que vem de Deus. Vocês vão entender definitivamente agora com o exemplo de Nínive. Lembra de Nínive, aquela cidade que Jonas foi pregar, dizendo mais 40 dias e Nínive será subvertida, destruída? Tudo que vem de Deus, irmãos, é dádiva. No caso de Nínive, Deus enviou o profeta com uma mensagem de destruição, sabe? Mais 40 dias e Nínive será subvertida. Irmãos, aos olhos humanos, uma mensagem de destruição é uma desgraça. Mas aquela foi a maior dádiva que Nínive podia receber. E alguém vai se assustar. Como? Deus falou que ia destruir a cidade. A dádiva, ela foi considerada dádiva porque partiu de Deus, primeiramente. E segundo, porque gerou arrependimento e salvação. Irmãos, eles não esperaram acontecer a desgraça para clamar, Deus nos livra. Não. Eles viram o sinal. Olha a prova do sinal aí. Quando o profeta falou, eles evidenciaram em sua visão e entendimento o sinal. Opa, Deus falou que vai nos destruir. E promoveram o jejum e se arrependeram, sabe? Eles creram no sinal da pregação e foram poupados. Se Deus não tivesse enviado algo com aparência de desgraça, eles teriam perecido. Então, aquela chuva com aparência de desgraça foi a salvação de Nínive. Por isso, nunca diga se uma coisa é ruim ou boa de forma imediata e irresponsável. Porque a sabedoria é justificada por seus filhos. Conclusão, irmãos. Nós devemos então se alegrar em quê? Nas bênçãos ou na bênção? A bênção, as bênçãos têm a ver com viver nesse mundo. Eu estou dizendo as bênçãos. Eu sei que Deus gera bênçãos na vida dos seus servos. Mas quando nós as procuramos por interesse mundano, para viver nesse mundo, para gastar nos nossos deleites, como a Bíblia fala, isso se torna pecado. E tudo que é altivo na terra é pecado contra Deus. Tudo que é enaltecido na terra é abominação a Deus. Então, em Lucas 21, eu gosto muito de pronunciar esse trecho, mais ou menos lá para metade do capítulo, Jesus fala dos sinais do fim. Ó, ele fala de angústia entre as nações, terror, sinais no sol e na lua, sabe? Enquanto o mundo se assusta, a ordem de Jesus para os seus é exultai. Exultai e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Essa é a bênção. É o teu tesouro. Então, passa definitivamente a pedir para Deus, Senhor, me firma nessa visão, nessa palavra que eu ouvi do estudo bíblico, que não veio do irmão Jerônimo, veio do Senhor, por amor a mim. Peça isso para Deus e fala, Senhor, me firma nessa palavra para que eu a evidencie na minha vida em qualquer circunstância. Eu não devo crer somente porque está sendo dito no estudo. Eu devo crer porque eu pedi para Deus me firmar nessa verdade. Eu peço a Deus para firmar a mim e os irmãos nessa verdade. Sabe? Se tudo que vem de Deus é bom, irmãos, e Ele fala para você exultar, seja para correção, instrução, ou até mesmo para provisão, a dádiva é tudo que desce do céu. O nosso papel é ser a terra que absorve e não importa qual o tipo de dádiva que vem para a gente. Nós produzimos erva proveitosa para o lavrador, recebendo enfim a verdadeira bênção de Deus. Exultai, pois a vossa redenção se aproxima, sabe? Então nós vimos nesse estudo, irmãos, tudo relacionado, espero que os irmãos tenham compreendido, sabe? Compreendido de uma forma ímpar acerca da diferença entre bênçãos, a bênção, dádiva que demonstra chuva, solo que absorve chuva, não importa se a dádiva é boa ou ruim aos nossos olhos, a produção de erva proveitosa,
e, consequentemente, a herdade da bênção de Deus, que Lázaro recebeu, Jó recebeu, os santos que já partiram já receberam, e nós receberemos pelos nossos méritos? Não, porque nos aproximamos de Deus e, como sinal, cremos que Ele existe e que ninguém é frustrado. A esperança não desaponta. Guarda essa palavra de Romanos 5. Porquanto o amor de Deus está derramado nos nossos corações. Sabe, é isso o tesouro, irmãos. É isso que faz com que dinheiro e vida nessa terra passa a ser, não tem nenhum plano para eles. Não existe segundo, terceiro plano, não. Não esteja em quarto plano, não. Não esteja em posição nenhuma, porque o nosso tesouro está no céu. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e frutifique no coração e na mente dos irmãos a boa, santa e perfeita palavra de Deus. Fiquem com Deus.